Olá, galera. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos aqui para mais uma aula de biologia, um tema características gerais e importâncias ecológica e evolutiva dos seres eucarióticos. Nós vamos tratar nessa aula dos protozoários, algas e fungos. Gostaria de dizer, antes de começar, que esse seria um tema, se estivéssemos num contexto normal, né, ali presencialmente, na sala de aula lá no colégio, o irmão Rui, era um tema que eu trataria em 2 semanas ou até 3. Mas, ou seja, cada semana nós temos 3 aulas, em 2 semanas 6 aulas, cada uma de 50 minutos. Mas como nós estamos tratando o tema quinzenalmente, é natural que a gente agregue os conteúdos e eu faça uma aula que dure, que seja para essas 2 semanas. Então, o vídeo pode ficar um pouquinho longo, porque nós vamos tratar de protozoários, algas e fungos, mas assiste sobre protozoários, dá uma pausa, vai esticar um pouco, ler alguma outra coisa, fazer alguma outra atividade, depois vem assiste sobre algas e depois sobre fungos. Mas se tiver disponibilidade e interesse, já que biologia é tão legal, né? Ou não, assiste tudo junto, mas só gostaria de fazer esse comentário. Esse tema vocês vão encontrar lá nos capítulos 27 e 28 do livro didático. O professor enfatiza e é até meio repetitivo. Utilizem o livro didático, ele é muito bom. Vocês podem tirar dúvidas ali, imagens maravilhosas, podem ter um material muito bom ali ao seu lado e criem essa prática de utilizar o livro didático, estudar com base nele. Isso é muito importante para a autonomia de vocês. Beleza? Bom, mas vamos lá. Mas que, professor, repete aqui que a gente estudou os procariontes, agora os eucariontes. Os eucariontes, pessoal, não sei se vocês se lembram, mas são aqueles organismos, todos aqueles seres vivos que apresentam células com um material genético limitado por um núcleo, por uma membrana que nós chamamos de envoltório nuclear ou carioteca. E esses mesmos eucariontes, que nós estamos nessa daí, nós somos seres eucariontes, também nós possuímos organelas membranosas em nosso citoplasma, como por exemplo a mitocôndria. Deixa o professor ativar só o apontador a laser dele. Então, relembrar o que são seres eucariontes, né? Os seres eucarióticos. Primeiramente, vamos falar sobre a classificação dos seres eucarióticos. Então, são inúmeras espécies, inúmeros organismos que a gente precisa classificá-los, organizá-los, certo? O sistema dos 5 reinos, lembra que tem o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, Planta e Animalia. No sistema dos 5 reinos, os seres eucarióticos estão no reino Protista, Fungi, Planta e Animalia. Só é excluído o reino Monera, que lá estão os seres procarióticos, tá bom? Mas quando a gente está falando de seres eucarióticos, antes disso, eu só gostaria de dizer que pelo sistema dos 5 reinos, hoje nós vamos estudar o reino Protista e o reino Fungi, tá bom? Planta e Animalia ficarão para as próximas aulas. Mas agora voltando sobre a classificação desses seres eucarióticos, nos últimos anos, por conta dos dados moleculares, dos estudos, né, as abordagens moleculares com base no DNA dos organismos, dos seres vivos, os sistematas, que são aqueles biólogos que estudam, que tentam estabelecer as relações de parentesco entre os organismos, entre as espécies, eles propuseram que o grupo dos protistas, ou seja, o reino protista, não tinha um antepassado comum recente que justificasse reuni-los em um único reino. Lembram lá da sistemática que a gente estudou cladogramas, aulas anteriores? Então eles não compartilham um ancestral comum, logo não faz sentido, não tem justificativa evolutiva para agrupá-los em um único reino. Então essa constatação fez que muitos livros de biologia, inclusive o que nós utilizamos, o livro didático que nós utilizamos, abandonassem o reino protistas, bem como os reinos Fungi, Planta e Animalia, reorganizando todos os eucariontes em 5 supergrupos, como mostra a imagem que eu vou mostrar para vocês.
Então isso é uma coisa nova na biologia, é uma tendência, né? E isso é muito recente e ainda bem que o nosso livro didático já adota isso, porque é meio démodé, não faz muito sentido num contexto evolutivo utilizar esses 5 reinos, tá bom? Mas vamos lá. Aqui temos a proposta de uma nova classificação. Olha aqui, eu estou falando de evolução e eu esqueci de dizer lá no comecinho. Olha quem está aqui, ó, em cima, só mandando um joinha para nossa aula, porque nós estamos aplicando um contexto evolutivo, estamos tentando entender a evolução desses organismos, tá bom? Porque agora, pessoal, nós vamos começar uma viagem pela árvore da vida, nós vamos estudar os seres vivos e suas ancestralidades, seus parentescos, tá bom? Então o Darwin está aqui em cima, ó. O tio Charles está dando um joinha para nós. Vamos lá, ele vai nos acompanhar. Então temos as duas propostas. A nova proposta com base em dados moleculares, dados genéticos, e a antiga proposta, que os 5 reinos, né? O primeiro lá, os procariontes, que nós estudamos na aula anterior, e os eucariontes, que são todos esses aqui, certo? Que teria os protistas, esse daqui e esse outro, o reino Plant, o reino Animalia e o reino Fungi, certo? E agora vamos ver como esses reinos se comportam lá no cladograma com base em dados moleculares, com base nos dados genéticos, no DNA dos organismos. Reino Plant, ele está aqui, certo? Nesse clado chamado Archaeoplastida, certo? Vocês não precisam decorar, saber todo o nome desses clados, só quero dar a ideia para vocês como eles se relacionam, como é a relação de parentesco, tá bom? Então as plantas terrestres estão aqui. Os animais, as plantas terrestres estão aqui. Os animais, por outro lado, em azul, estão aqui nesse clado chamado Uniconta, tá bom? E os animais, nós estamos aí, beleza? E os fungos, o reino Fungi, está onde? Que está representado aqui naquele antigo, nos 5 reinos, sistema dos 5 reinos, está aqui, no mesmo agrupamento, no mesmo clado dos animais, certo? Nesse terminal. Todo o resto, pessoal, todo o resto, com exceção das plantas terrestres, de fungos e animais, todo o resto são considerados protistas. Olha a quantidade. Mais de 10, 15 terminais, entendeu? Desde aqui o Scavata e esse outro grupo, Cromo alveolata, Rhizaria, certo? Todos esses outros são protistas. E protistas acaba sendo o quê? Não formam um ancestral, não formam um grupo monofilético, na verdade é um grupo parafilético. Lembra do conceito que a gente estudou lá no aulão? Estudamos também nas aulas sobre cladograma. Não forma um grupo monofilético. É um grupo monofilético, é aquele grupo que reúne o ancestral comum e todos os seus descendentes na árvore. Para o protista não reúne, porque tem protista aqui junto com animal e fungo, tem protista aqui junto com plantas terrestres, certo? Então não tem um agrupamento, não tem como juntar, agrupar todos os protistas e com seu ancestral comum. Então ele forma um grupo parafilético. Aqui o primeiro eucarionte ancestral, estimativa aí de que foi o primeiro organismo a ter acarioteco envoltório nuclear, delimitando o material genético da célula. Aqui só para vocês terem uma ideia, não é necessário decorar toda essa árvore, não quero isso, não é objetivo, mas só mostrando como que a ciência se acumula e vai discutindo e vai aprimorando o conhecimento. Esse artigo de 2012 apresenta aqui uma outra classificação, mas também com base em dados genéticos. Isso aqui é a árvore da vida, pessoal. Temos aqui as bactérias, certo? O antigo reino Monera, que estudamos na aula anterior, e temos todos os outros eucariontes. Nós estamos aqui, meninos e meninas, metazoa, os animais, junto com os peixes, o besouro e o anelídeo aqui, tá bom? Estamos aqui em metazoa, mas também temos os outros agrupamentos aqui em colorido, certo? Estamos aqui em roxinho para vocês. Então nós vamos estudar, vamos iniciar essa viagem pela árvore da vida. Bom, vamos falar sobre os protistas, vamos começar. São os mais conhecidos como algas e protozoários.
Antes disso, eu gostaria de dizer que ele sempre é uma coisa dentro da biologia que tudo aquilo que a gente não conseguia agrupar em características que compartilhavam, a gente jogava num reino protista. Então eles eram utilizados, as características utilizadas para agrupá-los são as que os separavam dos demais eucariontes. O que isso quer dizer, professor? Se ele fosse um eucarionte, logo não seria uma bactéria, certo? Porque as bactérias são procariontes. Se for unicelular e não formar tecidos verdadeiros, logo não são animais e plantas. Animais e plantas são pluricelulares e formam tecidos verdadeiros. Se não apresentam cílios e flagelos, logo não são fungos. Tá bom? Então, tudo aquilo que a gente, com características que excluem ele dos outros grupos, jogavam em protisto, colocavam esses organismos em protisto. Mas não necessariamente que aqueles organismos apresentavam características, eles compartilhavam características semelhantes, iguais, certo? Então, era um grande balaio de gato, beleza? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre os protozoários, depois das algas. Bom, vamos lá, protozoários. Notem aqui um esquema geral dos protozoários. Temos aqui já um complexo apical. Temos, olha aqui, estruturas são novas que não tinham lá nos procariontes, um micronema, as róptrias, certo? Essas estruturas mais alongadas, estruturas com uma coloração mais roseada, são os micronemas. Não é necessário a gente aprofundar nisso, só para vocês terem uma ideia geral da morfologia externa de um protozoário típico. Temos o núcleo, gente, olha, o núcleo, os eucariontes têm um núcleo organizando o material genético, delimitando, e as organelas membranosas, como a mitocôndria. Beleza? Esse é o esquema geral de um protozoário. É um termo sem valor taxonômico, porque eles não formam um grupo monofilético. Beleza? Mas eles são unicelulares, eucariontes e heterotróficos, os protozoários. A maioria dos protozoários é de vida livre e aquática, mas também podem viver associadas a outros seres vivos. Então, as relações ecológicas aí lá do primeiro ano, pessoal. Quais são essas associações a outros seres vivos, essas relações ecológicas? O mutualismo em herbívoros. Alguns protozoários têm uma relação simbiótica aí com ruminantes, por exemplo, que ajudam a digerir a celulose, certo? Então acontece que nós chamamos de relação ecológica chamada mutualismo, tá bom? Mas também, além dessa relação ecológica, há de parasitismo. Os protozoários causam importantes doenças conhecidas que causam muitas injúrias, que agravam a saúde da nossa espécie, como por exemplo a malária, a doença de Chagas e a toxoplasmose, tá bom? Essas doenças são causadas por protozoários. Bem, a classificação tradicional dos protozoários, pessoal, ela toma como base a estrutura locomotora. Então, como esse organismo se locomove? X, então nós vamos classificá-lo ele com base nisso. Se locomove como Y, nós vamos classificar ele em outro grupo. Mas calma que eu vou apresentar. Olhem aqui. Nós temos 4 grupos: ciliados, flagelados, amebas e apicomplexos em protozoários. Os ciliados, a estrutura de locomoção são cílios. Bom, pessoal, aqui tem uma figura de um Didinium sp atacando um paramécio. Então, é um protozoário atacando um outro protozoário. Então, vocês podem notar aqui, ó, esses cílios, essas estruturas bem fininhas, filamentosas, pequenas, que facilitam a locomoção deles. O modo de vida livre, são encontrados no mar e água doce, e poucas espécies são parasitas, tá bom? Um outro exemplo, nós temos o outro grupo, estão os flagelados. A estrutura de locomoção são os flagelos, como vocês podem notar aqui, a estrutura que eu estou destacando no laser, no apontador, flagelos. O modo de vida e o hábito, eles são de vida livre, são encontrados no mar, água doce e solos úmidos, mas também alguns flagelados são parasitas. Um exemplo é a Giardia lamblia, que causa giardíase.
Bom, pessoal, um outro exemplo, amebas, que se locomovem, estrutura de locomoção são os pseudópodes, que são como se fossem pés fakes, falsos pés, que elas vão projetando e vão se locomovendo, as amebas. Inclusive os pseudópodes são importantes para a alimentação, tá bom, pessoal? Elas são de vida livre, são encontradas no mar e água doce e são parasitas, tá bom? Um exemplo é a Amoeba proteus, que vocês podem notar aqui nessa figura. E nós temos aqueles protozoários apicomplexos, tá bom? Que não apresentam nenhuma estrutura de locomoção, não apresentam cílios, flagelos ou pseudópodes, são os apicomplexos. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles parasitam as células de um determinado hospedeiro. Um exemplo clássico é o Plasmodium sp. Beleza, então vocês já sabem como se classificam os protozoários. Agora vamos iniciar as algas. Se você quiser dar uma pausazinha e tomar uma água, tomar um cafezinho, aperta o pause aí, o professor vai parar de falar. Daqui uns minutinhos você volta, que nós fechamos protozoários. Beleza? Agora nós vamos iniciar algas, continuando o que nós chamávamos de reino protista, tá bom? Mas algas não tem nenhum valor taxonômico, porque vocês viram lá na evolução, o tio Darwin e o tio Charles Darwin tá vendo aqui, não faz sentido nós agruparmos esses organismos, porque eles agrupam seres de diferentes linhagens evolutivas, tiveram histórias evolutivas bem diferentes, então não faz sentido, eles não compartilham um ancestral comum, não dá para unir, certo? Todos os ancestrais com todos os descendentes com seu ancestral comum, não formam um grupo monofilético. Então, olha o Charles dando uma joinha para nós. Beleza? Mas a gente organiza assim para facilitar o nosso entendimento. Então nós vamos falar sobre as algas. As algas realizam fotossíntese e a maioria é aquática. Tem uma grande importância ecológica, meninos e meninas. Por quê? Porque ela é a base da cadeia alimentar aquática. Lá no primeiro ano, vocês estudaram as relações ecológicas, mas também as cadeias alimentares, cadeias e teias alimentares. Então, as algas são as produtoras das cadeias alimentares aquáticas, fornecem, são a base dessa cadeia, então elas são muito importantes. E as algas também podem viver associadas a outros seres vivos, como os corais, formando os recifes, que tanto estão sofrendo com o desequilíbrio ambiental. Aqui uma fotinha de um recife, certo? Um ecossistema maravilhoso que recomendo vocês acessarem o coralvivo.org.br, uma organização que tenta conservar esses ambientes tão importantes para esses ecossistemas aquáticos que abrigam tanta vida. Bom, as algas fornecem cerca de 1/3 do oxigênio da atmosfera, pessoal, principalmente as que compõem o fitoplâncton. Olha a importância ecológica desses organismos. É muito importante que nós estudemos as algas. Elas reduzem o gás carbônico e contribuem logo para a diminuição do efeito estufa. E também muitas são exploradas comercialmente pela indústria alimentícia. Essa aqui é a alga kombu, não é tão consumida aqui no Ocidente, mais no Oriente, mas essa aqui, se vocês gostam de culinária japonesa, aí se já provaram algum sushi, algum outro prato japonês ou um prato oriental, vocês já se alimentaram de nori, é uma alga que é uma das bases da culinária japonesa, beleza, pessoal? Então tem essa curiosidade aí importante. Vamos dividir as algas em unicelulares e pluricelulares. Primeiro nós vamos estudar as unicelulares. As unicelulares compõem o fitoplâncton, tá bom? Que nós estudamos lá no primeiro ano, nos ambientes aquáticos tem o fitoplâncton e o zooplâncton. Essas algas unicelulares podem viver em agregados coloniais. Então, várias algas unicelulares, cada organismo, se unem e formam uma colônia. Certo? Então é um aglomerado, um agrupamento
de seres unicelulares que formam uma colônia. Isso é diferente de multicelularidade. Multicelularidade é quando um organismo possui diversas células, mais de um tipo celular, tá bom? Como é o nosso caso, nós temos inúmeros tipos celulares, inúmeros entre aspas, né? Dá para se contar, mas é um exercício aí de linguagem só para vocês terem uma noção. Então, nós somos seres multicelulares, assim como um fungo. Essas algas não são, elas se agregam em colônias, tá bom? E essas algas unicelulares podem ser divididas em 4 filos: Diatomatáceas, filo Bacillariófita; dinoflagelados, filo Dinofita; euglenoides, o filo Euglonophita; e crisofícias, o filo Crisofita. Nós vamos abordar pelo menos um pouquinho em cada um desses. Deixa eu só dar um ESC aqui. Vamos clicar em diatomatáceas. Bem, pessoal, as diatomatáceas, elas são algas unicelulares, como eu já disse. Elas são aquáticas, vivem nos oceanos e lagos. Elas podem ser encontradas em forma colonial, exatamente como eu disse para vocês, tá bom? Mas não são seres multicelulares. E uma importância deles é que as paredes de suas células contêm sílica, uma substância que forma carapaças rígidas e de formatos variados. Olha essa figura. Todas essas aqui são diatomatáceas, pessoal. São aglomerados, são colônias de várias algas unicelulares que apresentam em sua parede celular sílica. Então essa é uma característica importantíssima de diatomatáceas. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos voltar aqui. Então vocês viram um pouquinho sobre as diatomatáceas. Agora vamos ver os dinoflagelados, as algas unicelulares. Bom, elas recebem esse nome por apresentar 2 flagelos, certo? Dinoflagelados. Elas são unicelulares, aquáticos, são encontradas tanto no mar, nos oceanos, mas também em rios e lagos, na água doce. Elas possuem os seguintes pigmentos: clorofila, caroteno e xantofila, podendo ter um ou outro, um ou mais de um na sua composição. Esses pigmentos conferem a elas uma coloração marrom amarelada ou marrom avermelhada. Um fenômeno importante, pessoal, dos dinoflagelados é a maré vermelha, que é quando ocorre um aumento da disponibilidade de nutrientes na água e por conta disso ocorre um aumento de dinoflagelados marinhos, que por conta da sua coloração fazem, aqui o fotógrafo, a pessoa tirou uma foto aqui, isso que nós chamamos de maré vermelha, quando o mar fica com essa coloração, é porque tem muito nutriente e aí ocorre uma proliferação muito grande de dinoflagelados. E essas algas liberam potentes e nocivas toxinas nessas águas, inclusive são nocivas ao ser humano. Isso, a maré vermelha também está associada a algum desequilíbrio ambiental também, causado pela ação humana. Os dinoflagelados também podem ser bioluminescentes. Olha que foto maravilhosa aqui que conseguiram captar. Essa é uma espécie que chama Noctiluca scintillans, que são responsáveis por esse fenômeno que nós chamamos que ocorre durante a noite nas ondas do mar. Esse fenômeno que parece que o mar está azul, né? Parece que existe um tapete ali logo quando chega na praia. Há também, pessoal, os dinoflagelados, as algas chamadas de zooxantelas. As zooxantelas vivem em mutualismo com os corais. Então são os dinoflagelados, essas algas unicelulares, que vivem em mutualismo com corais. Então, mutualismo, lembrando, os dois organismos, os dois seres envolvidos se beneficiam com essa relação ecológica. Então elas encontram abrigo e nutrientes, as zooxantelas, os dinoflagelados, e os corais se beneficiam da fotossíntese realizada pelas algas. Ok. Vamos voltar. Vimos diatomatáceas, acabamos de ver dinoflagelados e agora vamos para euglenoides. Euglenoides, pessoal, um filo aí também são unicelulares, biflagelados, mas são encontrados principalmente em água doce, tá bom? Tem vários formatos, podem ser alongados, esféricos ou elípticos.
E podem ter coloração esverdeada se tiver a presença de clorofila ou amarelada se tiver caroteno e xantofila. Beleza? Aqui um exemplo de um euglenoide. Os euglenoides não apresentam parede celular rígida. Lembra lá da sílica das diatomatás? Então, esse aqui é o oposto. Não apresenta uma parede celular rígida como as das diatomatás. Possui uma estrutura sensível à luz que auxilia na direção do deslocamento. Então, isso é muito importante, característico dos euglenoides. Então, elas conseguem captar a luz de alguma forma que auxilia essas algas no seu deslocamento. A maioria é autotrófica, ou seja, conseguem produzir sua própria energia, seu próprio alimento. Mas existem espécies heterotróficas. Além disso, algumas espécies podem ser mixotróficas. Nossa, professor, esse termo eu nunca tinha ouvido falar. Explica para mim o que são essas algas mixotróficas. As euglenoides, elas podem ser aquelas mixotróficas que nada mais são do que essas algas que realizam fotossíntese quando há disponibilidade de luz, mas quando não há disponibilidade de luz, absorvem nutrientes do ambiente, tornando-se o quê? Heterotróficas. Então, elas não estão nem lá e nem cá. É uma que nós chamamos de uma adaptação evolutiva muito interessante, que oferece uma certa plasticidade, uma variabilidade. Então, se tem luz, elas realizam fotossíntese. Se não tem luz, elas absorvem nutrientes do ambiente e se tornam heterotróficas. Então, mixotróficas, conforme a disponibilidade de luz, ela pode ser autotrófica, realizando fotossíntese. Se não tem disponibilidade de nutrientes, ela é o quê? É heterotrófica. Beleza? Simples assim. Isso se chama mixotróficas. Algas mixotróficas. Deixa o professor dar uma molhada no bico, que está seco. O último filo são as crisofícias, meninos e meninas. Elas também são chamadas de algas douradas, tá bom? Majoritariamente são unicelulares, possuem 2 flagelos. E elas são marinhas, mas também existem espécies de água doce e coloniais. Lembra que eu falei lá de coloniais? Aqui um exemplo, certo? Algas douradas coloniais, um aglomerado de algas unicelulares que formam uma colônia, que são as crisofícias. Tá bom? Além da clorofila, elas também possuem a fucoxantina, que lhes confere essa coloração que elas também são conhecidas como algas douradas, um pouco mais dourado, né? Não é tão esverdeado. Essas são as crisofícias. Lá de novo, há espécies mixotróficas, assim como no filo anterior, mas a maioria é autotrófica. Vamos ver agora no contexto das relações de parentesco. Aqui é aquela mesma, o eucarionte ancestral e todos os eucariontes. Ok? E aqui é um zoom, nada mais é do que um zoom dessa parte aqui do cladograma, tá bom? Vamos ver como é que é a relação entre esses grupos de algas unicelulares. Temos aqui as diatomatáceas, que eu mostrei para vocês, o primeiro filo. O segundo filo, dinoflagelados. O terceiro, euglenoides. E o quarto, crisofícias. As algas unicelulares são essas daí, pessoal. Com base nos dados genéticos, é possível dizer que elas são um clado, elas formam um grupo monofilético? Não, porque não tem como reunir um ancestral comum entre elas e todos os seus descendentes. Olha, tem apicomplexos, tem ciliados, homicetos, feofícias, diplonamídeos. Então, não formam um grupo monofilético. Algas unicelulares são um grupo parafilético. Agora nós vamos para as algas pluricelulares, tá bom? Para fechar algas. As algas pluricelulares, apesar do tamanho macroscópico, as algas pluricelulares não apresentam diferenciação celular, exceto aquelas células reprodutivas, tá bom? E elas nem formam tecidos, então nós conseguimos ver algumas algas pluricelulares, tá bom? Mas, enfatizando, não apresentam diferenciação celular e nem formam tecidos, exceto aquelas células relacionadas com a reprodução. Nós temos 3 filos, feofícias, que são conhecidas como algas pardas, tá? Filo Phaenophyta, as rodophysias
Filorhodophyta, e que são conhecidas como as algas vermelhas, e o último, Chlorophyceas, conhecido como Filoclorophyta e algas verdes, que é popularmente conhecido como algas verdes. Então nós vamos primeiro de Pheophyceas. As Pheophyceas, lembrando que nós começamos algas pluricelulares, tá bom? Algas são as algas pardas, majoritariamente marinhas e muito comum nas praias. Sargassum e Fucus são gêneros, são as mais conhecidas e possuem bolsa de ar que auxiliam essas espécies, esses organismos, a flutuar sobre as águas e captarem a luz solar. As kelps é um grupo, né, de Pheophyceas que podem atingir 60 metros de comprimento, pessoal. Olha só, uma alga atingindo 60 metros de comprimento. E o kombu que eu falei lá no começo, que os orientais se alimentam, principalmente os japoneses, é uma Pheophycea, tá bom? As Pheophyceas apresentam clorofilas, caroteno e fluxoxantina, são esses pigmentos naturais que elas apresentam. Aqui um exemplo de Pheophyceas com as suas bolsas de ar que eu acabei de mencionar, tá bom? Agora vamos falar das rodophyceas, das algas vermelhas. As algas vermelhas, elas são filamentosas e muito delicadas, diferentemente das outras algas pluricelulares. Lembram plantas, mas existem unicelulares também, tá bom? Elas vivem fixas a um substrato, essas rodophyceas, tá bom? Elas geralmente ocupam o fundo do oceano, mas também podem viver em água doce e solo úmido. Então elas vivem fixas a um substrato necessariamente, estão no fundo do oceano geralmente, mas também podem viver em água doce, tá bom? Ou em solo úmido. Elas são muito exploradas comercialmente. Quem aqui já foi no mercado viu lá agar-agar, carragena, a própria nori, lembra lá que eu falei da culinária japonesa? É uma rodophycea. Opa, desculpa. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as clorofíceas, as algas verdes. As clorofíceas, pessoal, são as algas verdes, é o grupo mais numeroso e mais diversificado dentro das algas pluricelulares. São encontradas em todos os ambientes aquáticos e também em solo úmido. Tá bom? Apresentam características interpretadas como evidências de sua proximidade com plantas terrestres, tá bom? Então elas têm essas algas, elas têm uma relação filogenética de parentesco bem próxima das plantas terrestres, e o que sustenta isso são os tipos de pigmento, a presença de celulose na parede celular, olha, isso aqui é muito importante, uma característica muito importante, e o amido como reserva energética, muito semelhante às plantas terrestres. Aqui um exemplo de clorofícea é chamado de alface do mar. Olha como é um pouco semelhante ao alface que a gente come aí de domingo, durante a semana, beleza? É claro que não é, alface é uma planta, isso aqui, mas recebe o nome popular de alface do mar, exatamente por ser uma alga pluricelular semelhante ao alface. Mas, aqui ó, vive associada, ela está num substrato, beleza? E agora, pessoal, se quiserem dar uma pausazinha, tomar uma água, um cafezinho, aperta pause aí. Nós terminamos algas e nós vamos para o último grupo, fungos, tá bom? Então se quiser dar uma esticada, aperta pause, dá uma relaxada, daqui uns minutinhos, volta aí que a gente continua. Mas se quiser continuar aqui com o professor, beleza. Que nós vamos tratar dos fungos agora, meninos e meninas. Os fungos, eles são eucariontes, assim como as algas, tá bom? E nós, e todos os animais e plantas, podem ser uni ou multicelulares. Aqui temos multicelularidade, tá bom? Vários tipos de células, em um organismo. E esses fungos apresentam a parede celular deles apresentam quitina, a mesma quitina que também está lá no exoesqueleto dos artrópodes, né, dos insetos, que nós vamos estudar mais para frente. Então, isso aqui é uma característica importante dos fungos.
Os fungos podem ser heterótrofos, tá bom? Eles liberam enzimas digestivas que degradam moléculas orgânicas, então a digestão é extracelular e logo depois as absorve. Isso, o bolor que a gente vê no pão, ele faz exatamente isso. Ele libera enzimas digestivas que degradam aquelas moléculas que estão no pão, moléculas orgânicas, e ali eles fazem a digestão extracelular e depois absorvem o carboidrato de reserva, diferentemente das plantas e daquela outra é, alga pluricelular que eu acabei de dizer, é o glicogênio, não é o amido. É o mesmo carboidrato reserva dos animais, tá bom? Nós também, nosso carboidrato reserva é o glicogênio. Existem os fungos unicelulares e os fungos pluricelulares. Nós vamos primeiro tratar dos fungos unicelulares. São chamados de leveduras ou levedo. As leveduras ou levedo, como vocês já devem ter ouvido, são usados na produção de alimento desde a antiguidade. Gente, de produção de pão, de vinho, enfim, muito utilizado as leveduras e os levedos, tá bom? Produção de bebidas alcoólicas, né? Esse nome aqui é dureza, hein? Saccharomyces cerevisiae é uma levedura utilizada como fermento biológico na produção de pães e bebidas alcoólicas. Aí o professor adiantando, tá bom? Então aqui um exemplo de fermentação biológica que são gotículas de vinho. Certo? Para vocês observarem aí que essas gotículas, por conta das reações químicas que ocorrem, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas liberam essas gotículas que formam, nada mais são do que grande quantidade de ar aí formando essas gotículas, tá bom? Por que é formado? Porque eles realizam são anaeróbicos facultativos. O que isso quer dizer, pessoal? Eu expliquei lá na aula anterior, mas o professor retoma. Lembra que eu falei lá dos procariontes? Quando é anaeróbico facultativo? Quando o ambiente falta oxigênio, ausência de oxigênio, certo? E esses organismos, esses fungos, leveduras e levedos, conseguem fazer uma fermentação alcoólica, tá bom? Por isso que eles são considerados anaeróbios facultativos. E agora nós vamos ver os fungos pluricelulares. Os são formados por filamentos ramificados. O que são esses filamentos ramificados? Nós chamamos de hifas, com H, que formam o micélio. Então, um aglomerado de hifas formam o micélio, o corpo do fungo. Tá bom? As hifas são constituídas por células. Suas paredes celulares formam tubos que envolvem a membrana plasmática e o citoplasma dessas células. Então, as hifas nada mais são do que um conjunto de células agrupadas, tá bom? E essas paredes celulares formam tubos que associam a membrana plasmática e o citoplasma. Ela aumenta a capacidade de crescimento e absorção dos nutrientes do fungo. Então, é uma adaptação evolutiva desse grupo, muito bem sucedido, por sinal. Falando um pouquinho sobre as hifas agora, pessoal. As hifas, existem dois tipos básicos. As cenocíticas, tá bom? E as septadas. As cenocíticas são filamentos contínuos. Esses filamentos contínuos são filamentos que são preenchidos por citoplasma e há centenas de núcleos, certo? E as septadas são aquelas hifas que os filamentos são divididos por septos transversais que delimitam células com um ou dois núcleos. Há comunicação nessas hifas septadas, há comunicação entre o citoplasma de células vizinhas por meio de um orifício que fica no centro de cada septo. Como vocês podem notar aqui, ó, isso aqui são hifas. Nesse caso aqui, não há a presença de septos, ó, tem vários núcleos, centenas de núcleos. Okay? São essas estruturas arredondadas, essas bolinhas que eu estou aqui com o laser. E nas hifas septadas, ó, você consegue notar um septo aqui, uma divisão? Então ela é toda septada, célula por célula aqui, formando essas hifas septadas. Então tem dois tipos de hifas. E aqui, pessoal, esse aqui é um esquema geral da estrutura de um fungo que foi, imagine que ele estava em pé e ele foi cortado,
transversalmente assim para mostrar para vocês. Aqui seria ele normal, né? E aqui um corte, foi feito pegar uma faca, uma lâmina e cortou para a gente ver ele, para que a gente pudesse vê-lo internamente. Então, lembra que o conjunto de hifas formam o que? Um micélio. E existem dois tipos de micélios. O micélio reprodutivo e o micélio vegetativo. Às vezes aquele fungo típico, né, que forma como se fosse esse guarda-chuvinha, essa árvorezinha aqui, o que nós estamos vendo ali é um micélio reprodutivo, que são formados por hifas que produzem esporos, que são as células reprodutoras, que vão ser responsáveis pela reprodução desses organismos. E muitas espécies é possível que esse micélio constitua o corpo de frutificação. Nós chamamos essa estrutura aqui, o guarda-chuvinha, pessoal, tá vendo aqui que eu estou destacando, como o corpo de frutificação, que está muito associado, está relacionado à reprodução desse organismo. E lá embaixo, invisível ao nosso olho, no primeiro momento, né, está um micélio vegetativo. No micélio vegetativo, ele é responsável pela absorção dos nutrientes e pela fixação dos fungos em substratos. Então, é ele que vai fazer o trabalho ali de absorção dos nutrientes e também para a fixação do substrato, para que o guarda-chuvinho, o micélio reprodutivo, fique lá todo exposto, bonito, pronto para se reproduzir. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos fungos. Aqui um cladograma maravilhoso, propondo a relação de parentesco entre esses fungos, tá bom? É um cladograma com proposta de relação entre os fungos. Há 4 terminais, né? Chytridiomycetus, Zygomycetus, Ascomycetus e Basidiomycetus. São os grandes grupos aí dentro dos fungos. E aqui, pessoal, cada linha dessa representa uma característica, uma novidade evolutiva que surgiu. Então, todos os fungos, pessoal, lá o ancestral comum, lá na raiz desse cladograma, todos os fungos têm hifas como organização do corpo, quitina na parede celular, esporos para sua reprodução, glicogênio como reserva e decomposição e absorção como forma de nutrição, certo? Então, isso quer dizer que todos esses organismos apresentam essas características. E aqui, esse é o ancestral comum desses grupos. E o primeiro que se divergiu são os Chytridiomycetus. Uma característica única deles são os zoósporos. Vocês vão observar que, principalmente, as características que diferem são os tipos, a morfologia dos esporos, tá bom? Esses são esporos flagelados que caracterizam os Chytridiomycetus, conhecidos como zoósporo. Esse grupo aqui, pessoal, que Zygomycetus, Ascomycetus e Basidiomycetus não possuem flagelos. Só os Chytridiomycetus possuem flagelos, tá bom? Então, todos esses, os esporos não possuem flagelos, aquela estrutura para locomoção. Nos Ascomycetus e nos Basidiomycetus surgiu o corpo de frutificação, que é exatamente o que eu acabei de falar, micélio reprodutivo, aquele guarda-chuvinha, bem típico dos Basidiomycetus, mas surgiu aqui, então só esses dois grupos que possuem. E, novamente, o que difere os Ascomycetus e Basidiomycetus, principalmente o tipo de esporos. Nos Basidiomycetus, basidiosporo e nos Ascomycetus, ascosporo, tá bom? Esse é o cladograma das relações filogenéticas. Então, Ascomycetus é mais semelhante a Basidiomycetus, tá bom? Zygomycetus está mais associado com esses dois grupos. E Chytridiomycetus é grupo irmão desses 3 grupos aqui, tá bom? Dentro dos fungos. Vamos começar. O filo Chytridiomycota. Para começar, tem um sapinho aqui, freneticamente. Vocês vão entender por que ele está aí. Mas você está falando de fungo, aparece um sapo, professor. Calma lá. Eles são unicelulares ou formados por hifas cenocíticas. Lembra lá das hifas cenocíticas e hifas septadas. Então, Chytridiomycota só tem hifas cenocíticas. São terrestres ou aquáticos, doce, ou seja, de água doce e também de água salgada, além de poderem ocupar o ambiente terrestre. Eles formam um único grupo com células reprodutoras flageladas dentro
de fungos, tá bom? Como o próprio cladograma do slide anterior mostrou. E os representantes, na maioria, são parasitas ou saprófitas. Saprófitas são aquelas espécies que utilizam como forma de nutrição a decomposição, tá bom? E a explicação para esse sapinho que está dançando freneticamente, pessoal, é a doença que esses fungos causam nos sapos, chamada de quitridiomicose. No laboratório que eu fiz o doutorado, uma grande linha de pesquisa é exatamente como essa doença, a quitridiomicose causada por um fungo que nós chamamos de BD, carinhosamente, vem dizimando populações e comunidades de anfíbios da Mata Atlântica e em outros biomas brasileiros e também no mundo. Então, a quitridiomicose tem essa importância e relevância dentro da ciência para tentar entender por que e como podemos evitar a extinção, a redução, né, o declínio populacional dessas espécies de anfíbios, né, principalmente os sapos. Nós vamos falar agora do filo Zygomicota. O filo Zygomicota são unicelulares ou formados por hifas cenocíticas. Elas não formam corpo de frutificação, certo? Assim como os quitridiomicotas, os quitrídeos, tá? Os zigomicotas também não formam. Há espécies saprófitas, como o bolor negro, que vão decompor o organismo, como vocês podem observar aqui o morango. A gente compra um moranguinho, os primeiros lá estão bonitos. Aí você olha os de baixo, o danado do produtor lá põe já está fungado ou fungou no transporte, está muito tempo, às vezes nem é culpa do cidadão lá, do produtor, coitado, olha eu falando aqui. Às vezes no mercado foi mal armazenado e desenvolveu fungo ali. Esse é um filo zigomicota, tá bom? Ou também podem ser parasitas, além de saprófitas, que decompõem. Também são conhecidos, eles podem ter relações mutualísticas, micorrizas. As micorrizas são fungos que estão associados às raízes de algumas plantas, tá bom? Então, uma relação mutualística, tanto a planta como o fungo se beneficiam dessa relação ecológica. Elas são chamadas de micorrizas. O filo Ascomicota agora, aqui um exemplar do gênero Morchella sp, um fungo bonito aí, né? Biólogo acha tudo bonito, lindo, maravilhoso, né? Mas vamos prosseguir. Ascomicotas são unicelulares ou formados por hifas septadas. Olha que a diferença. Não são hifas cenocíticas, são hifas septadas. O maior número de espécies dentro dos fungos está dentro do filo Ascomicota, tá bom? A maioria forma corpo de frutificação conhecidos como ascocarpos. Aqui, isso aqui é um corpo de frutificação, tá bom? Temos dois corpos de frutificação e aqui no interior do substrato tem o quê? Tem um micélio vegetativo, que vai servir para dar suporte no substrato, fixação e também para absorver os nutrientes. Grande parte dos líquens são formados por ascomiceto. Então, os líquens é uma relação mutualística, né? Uma simbiose entre algas e fungos. Então, os fungos que formam os líquens, que tem, se a gente estivesse lá no colégio, tem vários nos troncos das árvores, é uma associação ecológica entre um ascomicota, um fungo, e uma alga. E as relações, os ascomicotas podem ser mutualistas, como eu disse aí, dentro no líquen, decompositores e parasitas. Agora o último filo, pessoal, filo Basidiomicota, que é aquele mais típico, né, que forma o corpo de frutificação aqui bem característico, bem bonito, mas também tem uma orelha de pau aqui que eu vou falar daqui. Provavelmente vocês, quando foram para alguma mata, aí vocês devem ter visto uma estrutura como essa, que é um basidiomicota, é uma orelha de pau. Bom, os basidiomicotas são filamentosos, formados por hifas septadas, mas também existem alguns unicelulares. Muitos formam corpo de frutificação, conhecidos como basidiocarpos aqui, corpo de frutificação. Tá bom? A maioria é terrestre, mas muitos são saprófagos, parasitas e mutualísticos. Tá bom?
Um exemplo clássico, exemplos clássicos, orelhas de pau. E quem aqui nunca comeu um champignon, vai fazer aquele estrogonofe maravilha, delicioso, coloca o champignonzinho, aquilo é um fungo do filo Basidiomycota. Claro que é um fungo comestível, né, pessoal? Então, esse é o filo Basidiomycota. Meninos e meninas, basicamente foi isso. Olha, nós estudamos 2 reinos, certo? Reino protista e reino fungo, por isso ficou um pouquinho longo, mas vão dando uma pausinha. E se ficaram com dúvidas, terça a sexta eu estou todas as manhãs disponível lá no chat Teams, lá no Teams Plantão de Dúvidas, tá bom? E podem me chamar, não tem problema. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida é só me chamar lá. Fiquem em paz, cuidem-se e até a próxima. Um abraço. Paz.